Imagine um homem respeitado nacionalmente testemunhando um ato de crueldade que muitos prefeririam ignorar. Foi o que aconteceu quando Silvio Santos presenciou Cristina Monteiro, CEO de uma poderosa empresa de cosméticos, humilhar publicamente Claudete, uma faxineira grávida que apenas fazia seu trabalho. Se esta história já tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que Silvio Santos fez naquele momento não apenas deixou a milionária sem palavras, mas desencadeou uma transformação que emocionou o Brasil inteiro, lembrando a todos nós o verdadeiro valor da dignidade humana. Acompanhe-me e descubra a história completa. Era uma manhã de julho em São Paulo, quando os primeiros raios de sol mal conseguiam penetrar a neblina característica do inverno paulistano. O trânsito na Avenida Paulista já mostrava sinais de congestionamento, enquanto pessoas apressadas caminhavam pelas calçadas, todas imersas em seus próprios mundos, com olhares fixos em celulares ou simplesmente perdidos no horizonte cinzento da metrópole. Dona Claudete, uma mulher negra de 42 anos, natural de Recife, acordara ainda mais cedo naquele dia. Estava no 6º mês de gravidez e, apesar do cansaço que sentia, não podia se dar ao luxo de faltar ao trabalho. Como faxineira em um dos edifícios empresariais mais prestigiados da avenida, ela dependia daquele emprego para sustentar não apenas a si mesma, mas também a criança que crescia em seu ventre e seus 2 outros filhos que ficavam com a avó em casa. O transporte público lotado fazia com que a viagem diária de 2 horas da periferia até o centro fosse ainda mais desconfortável em seu estado. Com uma mão apoiada na barriga e a outra segurando firmemente a barra de apoio do ônibus, Claudete tentava manter o equilíbrio enquanto o veículo se movia bruscamente pelas ruas mal conservadas. Chegando ao edifício Glass Tower, um dos mais imponentes da região, ela entrou pela porta de serviço, como de costume. Vestiu seu uniforme azul claro, prendeu os cabelos crespos sob uma touca e começou sua rotina diária, limpando as áreas comuns e os escritórios antes que os executivos chegassem. Seu trabalho era praticamente invisível. Quanto menos notassem sua presença, melhor estava fazendo seu serviço, era o que seu supervisor sempre dizia. Naquele mesmo dia, Silvio Santos havia programado uma visita surpresa a uma empresa de publicidade que cuidava de algumas campanhas do SBT. Aos 94 anos, o empresário e apresentador continuava ativo, embora com aparições mais raras na televisão. Sua energia e carisma, entretanto, permaneciam intactos, assim como sua capacidade de observar as pessoas e situações ao seu redor com atenção genuína. Por volta das 9 da manhã, enquanto Claudete limpava o saguão principal do 20º andar, Cristina Monteiro, CEO de uma multinacional de cosméticos instalada no mesmo andar, chegava ao edifício. Conhecida por seu temperamento difícil e tratamento frio com funcionários que considerava subalternos, Cristina era temida por muitos no prédio. "Com licença, senhora", disse Claudete, tentando terminar de passar o pano no piso próximo ao elevador. Cristina, usando um tailleur impecável e saltos que ecoavam pelo saguão, parou bruscamente, irritada por ter que esperar alguns segundos. "Você não poderia limpar isso em outro horário? Não vê que está atrapalhando o fluxo de pessoas?" Cristina elevou a voz, seu sotaque carregado de uma falsa pronúncia europeia, fruto de seus anos de estudo no exterior que ela fazia questão de evidenciar. "Desculpe, senhora, estou quase terminando. É que o horário de limpeza do saguão é... Não me interessa qual é o horário", Cristina interrompeu, enquanto checava impacientemente seu relógio de ouro. "Vocês deveriam se organizar melhor. Tenho uma reunião importante e não posso me atrasar por causa de faxineira." Claudete abaixou o olhar, sentindo o rosto queimar de vergonha. Outras pessoas que passavam pelo local diminuíram o passo, algumas constrangidas com a situação, outras simplesmente curiosas. Além disso,
continuou Cristina, agora falando mais alto, como se quisesse que todos ouvissem. Com essa barriga enorme, você mal consegue se abaixar para limpar direito. Não entendo por que contratam pessoas nessa condição. As palavras atingiram Claudete como um tapa. Ela segurou o pano com mais força, tentando conter as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Foi nesse exato momento que as portas do outro elevador se abriram, e Silvio Santos saiu, acompanhado de 2 assistentes. O apresentador, vestido com seu tradicional terno azul marinho, captou imediatamente a tensão no ambiente. Cristina, percebendo a presença de Silvio, mudou completamente sua postura. Seu rosto se iluminou com um sorriso forçado. Senhor Abravanel, que surpresa maravilhosa! Não sabia que estaria no prédio hoje, exclamou, estendendo a mão em cumprimento. Silvio retribuiu o gesto com educação, mas seus olhos estavam fixos em Claudete, que tentava discretamente limpar uma lágrima com as costas da mão enquanto recolhia seus materiais de limpeza. Bom dia, minha senhora, disse Silvio, dirigindo-se diretamente a Cristina. Parece que cheguei em um momento interessante. Apenas um pequeno contratempo com a limpeza, respondeu Cristina, dispensando o assunto com um gesto displicente. Nada importante. Silvio observou Claudete por alguns instantes. Havia algo em sua postura, a dignidade com que suportava a humilhação, a maneira como protegia sua barriga com o braço, que o fez lembrar de sua própria mãe, que tinha sido uma mulher trabalhadora e dedicada à família. Como é seu nome, senhora? Perguntou Silvio, aproximando-se de Claudete. Surpresa com a atenção inesperada, ela respondeu timidamente. Claudete, senhor. Claudete Silva. Dona Claudete, Silvio repetiu com um sorriso gentil. Há quanto tempo trabalha neste prédio? 6 anos, senhor. E quanto tempo falta para o bebê nascer? 3 meses, se Deus quiser, respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso ao falar do filho. Cristina observava a cena com crescente impaciência, verificando repetidamente seu relógio. Senhor Abravanel, se me permite, tenho uma reunião muito importante agora. Talvez possamos conversar mais tarde sobre aquela proposta de patrocínio que sua equipe mencionou. Silvio virou-se para Cristina, seu semblante agora sério, mas mantendo o tom educado que sempre o caracterizou. Sabe, minha senhora, sempre acreditei que podemos conhecer o verdadeiro caráter de uma pessoa pela forma como ela trata aqueles que aparentemente nada podem fazer por ela. Um silêncio desconfortável se instalou no saguão. Cristina parecia não saber como reagir, enquanto os assistentes de Silvio trocavam olhares significativos. Vamos fazer assim, continuou Silvio, voltando-se para Claudete. A senhora já tomou café da manhã hoje? Só um cafezinho rápido em casa, senhor. Então gostaria de convidá-la para tomar um café comigo. Tenho algumas perguntas sobre este edifício e ninguém melhor para me informar do que alguém que conhece cada canto dele há 6 anos, não é mesmo? O rosto de Claudete se iluminou, enquanto o de Cristina se contraía em uma expressão de incredulidade. Quanto à nossa reunião, disse Silvio a Cristina, temo que teremos que remarcar. Minha agenda acaba de mudar. Com um gesto cortês, mas firme, Silvio ofereceu o braço a Claudete e a conduziu até o elevador, deixando para trás uma Cristina atônita e um grupo de observadores admirados. No café do térreo do edifício, Silvio e Claudete conversaram por quase 1 hora. Ele ouviu atentamente enquanto ela contava sobre sua jornada diária, seus filhos, seus sonhos e dificuldades. Para a surpresa de Claudete, o famoso apresentador não apenas demonstrava interesse genuíno, mas também compartilhava histórias de sua própria vida, de como começou vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro e das dificuldades que enfrentou. Sabe, dona Claudete, pessoas como a senhora são o verdadeiro coração do Brasil. São as que acordam cedo, trabalham duro e mantêm tudo funcionando, mesmo quando ninguém reconhece. Claudete sorriu, sentindo-se valorizada, talvez, pela primeira vez em muito tempo. Ao se despedirem,
Silvio entregou a ela um cartão com seu contato pessoal. Se precisar de qualquer coisa, não hesite em ligar. E não se preocupe com o seu trabalho aqui. Tenho certeza de que não haverá mais interrupções desagradáveis. Enquanto o elevador subia de volta para o 28º andar, Claudette segurava o cartão como se fosse um amuleto. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro casual mudaria completamente o rumo de sua vida. Na semana seguinte ao incidente, o clima no edifício Glass Tower estava visivelmente diferente. A notícia do encontro entre Silvio Santos e Claudette havia se espalhado rapidamente, primeiro entre os funcionários do prédio e, posteriormente, para alguns círculos empresariais de São Paulo. Embora nenhuma grande mídia tivesse noticiado o ocorrido, o burburinho era intenso nos corredores e elevadores. Claudette percebeu a mudança na forma como era tratada. Funcionários que antes mal notavam sua presença, agora a cumprimentavam pelo nome, perguntavam sobre sua gravidez e ofereciam ajuda com os equipamentos de limpeza mais pesados. Seu supervisor, que sempre fora rigoroso quanto aos horários e procedimentos, passou a demonstrar uma flexibilidade surpreendente, permitindo que ela fizesse pausas mais frequentes para descansar. Cristina Monteiro, por outro lado, parecia ter se tornado uma pessoa reclusa. Não era mais vista pelos espaços comuns do edifício e, quando inevitavelmente precisava transitar pelo saguão, fazia questão de estar acompanhada por assistentes e manter o olhar fixo à frente, como se temesse encontrar novamente a faxineira que havia humilhado publicamente. Numa terça-feira particularmente movimentada, Claudette foi surpreendida por uma ligação enquanto limpava os banheiros do 15º andar. Alô? Dona Claudette? Aqui é a Patrícia, secretária do Sr. Silvio Abravanel. O Sr. Silvio gostaria de convidá-la para uma conversa em seu escritório, na sede do SBT, hoje às 16 horas. Seria possível para a senhora? Claudette sentiu o coração acelerar. Hoje? Mas eu estou no trabalho até às 18 horas. Não se preocupe com isso, respondeu Patrícia em tom tranquilizador. Já conversamos com seu supervisor. Ele autorizou sua saída mais cedo hoje. Perplexa, Claudette concordou com o encontro. Ao desligar o telefone, uma mistura de ansiedade e curiosidade tomou conta dela. Por que Silvio Santos queria vê-la novamente? O que poderia querer com uma simples faxineira? Às 16 horas em ponto, Claudette chegava ao imponente prédio da emissora no bairro do Sumaré, vestindo sua única roupa social, um vestido azul marinho que havia comprado para o batizado do sobrinho 3 anos antes e que agora mal acomodava sua barriga de grávida. Ela se sentiu completamente deslocada entre os funcionários bem vestidos e as celebridades que ocasionalmente passavam pelos corredores. Foi conduzida até uma sala de reuniões onde, para sua surpresa, Silvio Santos a aguardava sozinho, sem a presença de assistentes ou seguranças. Dona Claudette, que bom que pôde vir, cumprimentou ele, levantando-se para recebê-la. Por favor, sente-se. Gostaria de um chá, um café? Um chá seria ótimo, obrigada, respondeu ela, ainda constrangida pela situação incomum. Depois que uma funcionária trouxe as bebidas e se retirou, Silvio foi direto ao assunto. Dona Claudette, desde nosso encontro na semana passada, não consegui parar de pensar na sua situação. A senhora me lembrou muito da minha mãe, que também trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Claudette assentiu, insegura sobre como responder. Fiz algumas investigações, continuou ele, e descobri que a empresa de limpeza para a qual a senhora trabalha é terceirizada e oferece condições bastante precárias aos funcionários. Baixos salários, poucos benefícios e praticamente nenhuma proteção em casos como o seu, de gravidez. Claudette baixou o olhar para sua xícara de chá. Era verdade. Apesar dos 6 anos de serviço, ainda recebia pouco mais que um salário mínimo e temia constantemente ser demitida por causa da gravidez, mesmo que isso fosse ilegal. O que aconteceu naquele saguão, prosseguiu Silvio,
Infelizmente, não é um caso isolado. Todos os dias, trabalhadores como a senhora sofrem humilhações semelhantes em todo o Brasil, mas raramente tem alguém que testemunhe e possa intervir. O senhor não imagina como foi importante para mim, disse Claudete finalmente, encontrando coragem para falar. Depois daquele dia, as pessoas me tratam diferente no prédio. É como se eu tivesse me tornado visível pela primeira vez. Silvio sorriu, compreensivo. Pois bem, tenho uma proposta para lhe fazer. Na verdade, são duas propostas. Claudete endireitou-se na cadeira, intrigada. Primeira, gostaria de oferecer à senhora um emprego aqui no SBT. Nada de limpeza, a menos que seja isso que a senhora realmente queira fazer. Temos vagas na recepção, no departamento administrativo e até na produção de alguns programas. A escolha seria sua e o salário seria significativamente melhor do que o atual. Claudete sentiu os olhos marejarem. Um emprego no SBT, isso mudaria completamente sua vida e a de seus filhos. Segundo, continuou Silvio, gostaria de convidá-la para participar de um programa especial que estamos desenvolvendo. Um documentário sobre a realidade dos trabalhadores invisíveis do Brasil, aqueles que, como a senhora, mantêm o país funcionando nos bastidores. Um programa de televisão? Claudete levou a mão à boca, surpresa. Mas eu nunca. Não se preocupe. Não seria um programa de auditório com jogos ou brincadeiras. Seria algo mais sério, mais importante. Sua história, dona Claudete, poderia inspirar milhares de brasileiros e, quem sabe, provocar algumas mudanças necessárias em nossa sociedade. Naquele momento, lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Claudete. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, como as que havia derramado tantas vezes no banheiro do edifício onde trabalhava. Eram lágrimas de esperança, de um reconhecimento que jamais imaginou receber. Senhor Silvio, eu não sei o que dizer. Não precisa decidir agora, respondeu ele gentilmente. Converse com sua família. Pense com calma. A proposta estará de pé pelo tempo que precisar. No caminho de volta para casa, em um táxi providenciado por Silvio, outra gentileza que a surpreendeu, Claudete parecia flutuar entre a realidade e um sonho. Como poderia sua vida ter mudado tão drasticamente em apenas uma semana? Tudo por causa de um encontro casual, de estar no lugar certo ou errado, dependendo da perspectiva, na hora certa. Enquanto isso, nos escritórios da multinacional de cosméticos de Cristina Monteiro, um clima tenso pairava no ar. Uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo havia sido convocada às pressas, e o motivo estava claro para todos os presentes. O comportamento da CEO havia colocado a empresa em uma posição potencialmente embaraçosa. Não estou entendendo tanto alvoroço por causa de uma simples faxineira, defendia-se Cristina, sentada à cabeceira da longa mesa de reuniões. E o vídeo nem mesmo chegou à grande mídia. Um dos conselheiros, um senhor de cabelos grisalhos e expressão grave, deslizou um tablet pela mesa em direção a ela. Talvez não tenha chegado aos grandes veículos, mas está circulando intensamente nas redes sociais. Um dos seguranças do edifício gravou toda a cena com o celular e compartilhou no TikTok. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. Cristina empalideceu ao ver o vídeo. A gravação mostrava claramente seu rosto contorcido em desdém, enquanto humilhava Claudete, seguida pela intervenção educada, mas firme de Silvio Santos. Os comentários na publicação eram esmagadoramente negativos em relação a ela. Alguns, inclusive, mencionando boicote aos produtos da empresa. Isso é uma violação da minha privacidade, protestou ela. Vamos processar esse segurança imediatamente. Não é tão simples assim, interviu a diretora jurídica. O incidente ocorreu em uma área comum do edifício, onde não há expectativa de privacidade. Além disso, um processo só daria mais visibilidade ao caso. O que me preocupa, acrescentou outro conselheiro,
É que nossa marca está sendo construída justamente sobre valores de inclusão, diversidade e responsabilidade social. Este vídeo contradiz diretamente tudo o que temos afirmado em nossas campanhas publicitárias. A sala caiu em um silêncio pesado. Cristina percebeu, pela primeira vez, a gravidade da situação. Não era apenas uma questão de opinião pública ou de sua imagem pessoal. Era uma ameaça concreta aos negócios da empresa. "O que sugerem, então?" perguntou finalmente em um tom significativamente menos arrogante. "Um pedido público de desculpas", respondeu prontamente a diretora de marketing. E não apenas a funcionária em questão, mas a todos os colaboradores da empresa e ao público em geral. Além disso, sugiro o lançamento imediato de uma campanha interna de conscientização sobre respeito e diversidade no ambiente de trabalho. Cristina sentiu o estômago afundar. A ideia de se desculpar publicamente, especialmente com uma faxineira, era profundamente humilhante para ela. Mas ao olhar os rostos sérios ao redor da mesa, entendeu que não tinha escolha. "E se ela não aceitar minhas desculpas?" perguntou, revelando uma vulnerabilidade incomum. "Então teremos um problema ainda maior", respondeu o presidente do conselho, deixando clara a mensagem implícita. O futuro de Cristina na empresa dependia de como ela lidaria com esta crise. Naquela noite, Claudete reuniu seus filhos e sua mãe na pequena sala do apartamento onde moravam na periferia de São Paulo. Contou a eles sobre a proposta de Silvio Santos, mal conseguindo conter a emoção na voz. "Mãe, você vai aparecer na TV?" perguntou Pedrinho, o filho mais novo de 8 anos com os olhos brilhando de excitação. "Talvez, meu filho, mas o mais importante é que poderei ter um emprego melhor, com carteira assinada e todos os benefícios. Isso significa que não precisarei mais sair de casa às 5 da manhã e voltar só à noite." Dona Zuleide, a mãe de Claudete, que havia se mudado do Recife para São Paulo para ajudar a filha após a separação, enxugou discretamente uma lágrima. "Minha filha, isso é uma bênção de Deus. Esse homem, esse Silvio Santos, ele é mesmo uma pessoa de bom coração, como dizem." Melissa, a filha adolescente de 15 anos, que até então observava a cena com certa reserva típica da idade, aproximou-se da mãe. "Mãe, você merece isso. Você sempre trabalhou tanto por nós. Estou orgulhosa de você." Aquelas palavras vindas da filha que estava na fase mais rebelde da adolescência tocaram Claudete profundamente. Abraçada à família, ela sentiu que, independentemente do que decidisse sobre as propostas de Silvio, algo importante já havia mudado em sua vida: a percepção de seu próprio valor. Do outro lado da cidade, em sua cobertura luxuosa, com vista para o Parque Ibirapuera, Cristina Monteiro encarava seu reflexo no espelho enquanto removia a maquiagem. A reunião com o conselho havia durado horas e ela sentia cada minuto pesando em seus ombros. Por que havia tratado aquela faxineira daquela maneira? O que ganhara com aquela demonstração de superioridade? Agora, olhando para trás, não conseguia encontrar uma justificativa razoável para seu comportamento. Talvez fosse o estresse acumulado dos últimos meses, com a pressão para atingir metas cada vez mais ambiciosas. Ou talvez fosse algo mais profundo, um padrão de comportamento que havia cultivado ao longo de anos, acreditando que a dureza e a frieza eram necessárias para uma mulher alcançar o topo no mundo corporativo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael, seu ex-marido. "Acabei de ver o vídeo, Cristina. O que deu em você?" A familiaridade e o tom de desaprovação na voz dele a irritaram instantaneamente. "Não é da sua conta, Rafael. E não deveria acreditar em tudo o que vê na internet. Cris", ele suspirou, usando o apelido que apenas ele usava. "Eu te conheço há 20 anos. Sei que você não é essa pessoa do vídeo. Pelo menos, não era." As palavras dele a atingiram com uma força inesperada. Não era essa pessoa? Mas então, quem era ela?
quando havia se transformado nessa executiva fria e arrogante que todos agora criticavam nas redes sociais. Preciso desligar, Rafael. Amanhã tenho um dia difícil pela frente. Após encerrar a ligação, Cristina sentou-se na beira de sua cama king size, sentindo-se estranhamente pequena e vulnerável. Pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se chorar. Não de raiva ou frustração, como era comum em suas crises de estresse, mas de uma tristeza profunda e genuína por quem havia se tornado. No dia seguinte, o programa matinal do SBT exibiu uma entrevista exclusiva com Claudete. Com sensibilidade e respeito, o apresentador conduziu a conversa, permitindo que ela contasse sua história com suas próprias palavras. Claudete falou sobre sua infância no Recife, a migração para São Paulo em busca de melhores oportunidades, os desafios de criar os filhos sozinha e as dificuldades enfrentadas como trabalhadora de baixa renda na maior cidade do país. O momento mais impactante da entrevista, no entanto, não foi quando ela descreveu a humilhação sofrida no saguão do edifício, mas quando falou sobre seus sonhos. Sabe, sempre quis estudar. Parei na 8ª série porque precisava trabalhar, mas nunca deixei de sonhar em voltar para a escola. Queria fazer um curso técnico de enfermagem, poder ajudar as pessoas. Agora, com essa oportunidade que o Sr. Silvio me deu, acho que finalmente vou poder realizar esse sonho. A sinceridade e a simplicidade com que expressou suas aspirações tocaram milhões de telespectadores. Nas redes sociais, a hashtag #MoisSomosTodasClaudete se tornou trending topic, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de humilhação no ambiente de trabalho e expressando solidariedade. Poucas horas após a exibição da entrevista, a assessoria de imprensa da multinacional de cosméticos divulgou uma nota oficial. Nela, Cristina Monteiro apresentava um pedido formal de desculpas a Claudete e anunciava a criação de um programa de bolsas de estudo para funcionários terceirizados que desejassem completar sua formação educacional. A primeira beneficiária seria, simbolicamente, a própria Claudete, caso ela aceitasse. A nota, embora bem recebida pelo público, gerou reações divididas. Alguns viram nela uma tentativa genuína de reparação e aprendizado. Outros, apenas uma estratégia de relações públicas para conter os danos à imagem da empresa. Para Claudete, no entanto, a reação do público e as consequências corporativas eram secundárias. O que realmente importava era a transformação que estava ocorrendo em sua vida e na vida de sua família. Após considerar cuidadosamente as propostas de Silvio, ela decidiu aceitar o emprego no departamento administrativo do SBT, onde poderia trabalhar em horário comercial e ter os fins de semana livres para estar com os filhos. Quanto ao documentário, concordou em participar, mas com uma condição: que o programa não se concentrasse apenas em sua história individual, mas abordasse a realidade de milhares de trabalhadores brasileiros em situação semelhante à sua. Não quero ser vista como um caso especial só porque tive a sorte de encontrar o Sr. Silvio, explicou ela à equipe de produção. Quero que as pessoas entendam que existem muitas Claudetes por aí, trabalhando duro, sonhando com uma vida melhor e merecendo respeito. A equipe não apenas concordou com sua condição, mas ficou impressionada com sua visão e sensibilidade. O que começara como um projeto centrado em um incidente específico, expandiu-se para uma série documental mais ampla e socialmente relevante. Enquanto isso, no escritório de Cristina Monteiro, uma transformação mais sutil, porém igualmente significativa, começava a ocorrer. Após o turbilhão midiático dos últimos dias, ela havia solicitado uma licença de 2 semanas para questões pessoais, algo inédito em sua carreira. Durante esse período, longe dos holofotes e da pressão corporativa, Cristina se viu forçada a confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesma e sobre a cultura organizacional que havia ajudado a construir. As palavras de Rafael
continuavam a ecoar em sua mente. Sei que você não é essa pessoa, mas se não era, então quem havia se tornado? E mais importante, quem queria ser daqui para frente? 3 meses se passaram desde o incidente no saguão do Glass Tower. O outono havia chegado a São Paulo, trazendo consigo dias mais amenos e noites frescas, um alívio bem-vindo após o calor intenso do verão. Na maternidade do hospital israelita Albert Einstein, Claudete embalava nos braços sua filha recém-nascida, Maria Sofia. Ao seu lado, sentado em uma poltrona confortável, estava Silvio Santos, que havia feito questão de visitar a nova mãe assim que soube do nascimento. "Ela é linda, dona Claudete", comentou Silvio, observando o bebê com ternura. "Tem os olhos da mãe." Claudete sorriu, ainda mal acreditando na reviravolta que sua vida havia sofrido nos últimos meses. Agora trabalhava no departamento administrativo do SBT, com um salário que lhe permitia não apenas sustentar a família com dignidade, mas também realizar pequenos sonhos antes impossíveis, como ter seu bebê em um hospital particular, graças ao plano de saúde que agora possuía. "Senhor Silvio, nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que o senhor fez por mim e por minha família", disse ela, com a voz embargada pela emoção. "Não há o que agradecer, dona Claudete. A senhora conquistou tudo isso por seu próprio mérito, por sua dignidade e força de caráter. Eu apenas abri uma porta. Quem caminhou através dela foi a senhora." Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto, acompanhada por uma figura inesperada, Cristina Monteiro. A executiva parecia nervosa, deslocada, segurando um grande buquê de flores e um pacote de presente. "Com licença", disse ela hesitante. "Posso entrar?" Um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente. Claudete e Silvio trocaram olhares surpresos, mas foi Claudete quem respondeu primeiro. "Claro, entre." Cristina se aproximou timidamente da cama, colocando as flores e o presente em uma mesa próxima. "Eu vim parabenizá-la pelo nascimento da sua filha. E também..." Ela fez uma pausa, respirando fundo como se reunisse coragem. "Pedir desculpas pessoalmente pelo modo como a tratei naquele dia." A sinceridade no tom de Cristina era palpável. Não havia traço da arrogância ou superioridade que a caracterizara no passado. "Sei que um pedido de desculpas não apaga o que aconteceu", continuou ela. "Mas queria que soubesse que aquele incidente mudou minha vida de maneiras que nunca imaginei. Me fez repensar quem eu sou e que tipo de pessoa quero ser." Claudete observou Cristina atentamente. Havia algo diferente nela, não apenas na aparência mais simples, sem o excesso de joias e maquiagem de antes, mas principalmente em sua postura, em seu olhar. Uma humanidade que antes parecia ausente. "Aceito suas desculpas", respondeu Claudete com sinceridade. "E agradeço por ter vindo." Silvio, que observava a cena com interesse, levantou-se de sua poltrona. "Acho que vou deixá-las conversar a sós por alguns minutos", disse Silvio, com sua característica sensibilidade para os momentos humanos. "Vou buscar um café e já volto." Quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio desconfortável pairou no quarto. Cristina aproximou-se mais da cama, olhando com genuína admiração para a pequena Maria Sofia. "Ela é linda", comentou suavemente. "Parabéns." "Obrigada", respondeu Claudete, notando como Cristina parecia diferente do dia em que a humilhara. Não era apenas uma questão de aparência. Havia algo fundamentalmente transformado em sua postura, em seu olhar. "Você sabe", começou Cristina, sentando-se na cadeira que Silvio havia deixado vaga. "Depois daquele dia, passei por momentos muito difíceis. O vídeo do incidente se espalhou. O conselho da empresa me pressionou. Recebi ameaças nas redes sociais." Claudete assentiu, sem demonstrar surpresa. Embora tivesse evitado acompanhar a repercussão do caso, era impossível não tomar conhecimento do tsunami midiático que se formara. "Mas o pior não foi nada disso", continuou Cristina.
O pior foi me ver naquele vídeo e não reconhecer a pessoa que eu havia me tornado. Ver a crueldade nas minhas próprias palavras, no meu rosto, na forma como tratei você. Foi como olhar para uma estranha. Suas mãos tremiam levemente enquanto falava, e Claudete percebeu que aquela confissão não era fácil para ela. Tirei uma licença do trabalho, fui para o interior, para a casa onde cresci em Ribeirão Preto. Passei semanas refletindo sobre como cheguei àquele ponto. Sabe, eu venho de uma família simples. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Lutei muito para chegar onde cheguei. Enfrentei muito preconceito no mundo corporativo por ser mulher, por não ter o sobrenome certo, por não ter estudado nas escolas certas. Claudete ouvia com atenção, embalando suavemente sua filha nos braços. E acho que, no processo de me proteger, de provar meu valor, fui construindo uma armadura. Fui me tornando dura, fria, calculista. Acreditei que precisava ser assim para sobreviver naquele ambiente. E em algum momento esqueci completamente quem eu era. Uma lágrima escapou dos olhos de Cristina, que a enxugou rapidamente. Desculpe, não vim aqui para falar de mim ou buscar sua simpatia. Só queria que entendesse que o que aconteceu naquele dia não era quem eu queria ser, e queria agradecer. Agradecer? Claudete franziu o senho, confusa. Sim, agradecer. Porque aquele momento, por mais terrível que tenha sido, me forçou a olhar para mim mesma, me forçou a mudar. Houve um momento de silêncio entre as duas mulheres, preenchido apenas pelos suaves ruídos do bebê. Então, para a surpresa de Cristina, Claudete estendeu a mão livre em sua direção. Você sabe, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Cristina aceitou a mão estendida, apertando-a com gratidão. Já ouviu falar do programa de bolsas que a empresa criou? Perguntou ela. Sim, li algo sobre isso nos jornais. Não foi apenas uma jogada de marketing, como muitos pensaram. Foi algo que lutei pessoalmente para implementar quando voltei da licença. Já temos mais de 50 funcionários terceirizados inscritos para completar seus estudos, desde o ensino fundamental até a faculdade. O rosto de Claudete se iluminou com um sorriso. Isso é maravilhoso, Cristina. É apenas o começo, respondeu a executiva com uma determinação genuína na voz. Estamos revisando todos os contratos com empresas terceirizadas, exigindo melhores condições de trabalho, salários justos e benefícios adequados, e implementamos um programa de treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, começando pela diretoria. Naquele momento, a porta se abriu novamente e Silvio retornou, trazendo consigo não apenas um café, mas também Melissa e Pedrinho, os filhos de Claudete, que haviam chegado para conhecer a nova irmã. Ao ver as crianças entrando timidamente no quarto, Cristina levantou-se. Acho que agora é um momento para a família, disse ela, preparando-se para sair. Mais uma vez, parabéns pelo bebê. E... Ela hesitou brevemente. Obrigada por me receber, por aceitar minhas desculpas. Enquanto Cristina se dirigia à porta, Claudete chamou. Cristina! A executiva virou-se. O documentário que estamos fazendo com o SBT sobre trabalhadores invisíveis, talvez você pudesse participar. Contar seu lado da história, falar sobre as mudanças na empresa. Acho que seria importante mostrar que transformações são possíveis de ambos os lados. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Cristina. Seria uma honra. Após a saída de Cristina, Silvio observou, enquanto Melissa e Pedrinho se aproximavam cautelosamente do bebê, seus rostos iluminados por uma mistura de curiosidade e admiração. Posso segurar ela, mãe? Perguntou Melissa, a adolescente que nos últimos meses havia se tornado visivelmente mais próxima da mãe. Com cuidado, Claudete transferiu a pequena Maria Sofia para os braços da irmã mais velha, orientando-a sobre como apoiar corretamente a cabeça do bebê. Olha, ela sorriu para mim,
exclamou Pedrinho, debruçando-se para observar a irmã mais de perto. É só gases, filho, riu Claudete. Ela ainda é muito pequena para sorrir de verdade. Silvio observava a cena familiar com uma satisfação tranquila. Em seus mais de 90 anos de vida, havia testemunhado inúmeras histórias de superação. Havia ajudado muitas pessoas através de sua posição e influência, mas poucas vezes sentira uma conexão tão genuína com alguém como sentia com Claudete. Talvez porque ela o lembrasse de sua própria origem humilde, da luta de seus pais imigrantes, dos valores simples, mas profundos que haviam moldado sua vida. Trabalho duro, honestidade, respeito pelos outros independentemente de sua posição social. Sabe, dona Claudete, disse ele quando as crianças se distraíram com o bebê. Estou muito orgulhoso do que a senhora conquistou nesses meses. Graças ao senhor, seu Silvio. Não, não é verdade. A senhora poderia simplesmente ter aceitado o emprego e seguido sua vida, mas fez muito mais que isso. Transformou sua experiência negativa em algo positivo para muitas pessoas. O documentário que ajudou a desenvolver já impactou milhares de vidas. Fez as pessoas olharem diferente para os trabalhadores que antes eram invisíveis para elas. Claudete sorriu, ainda se surpreendendo com o alcance que sua história havia ganhado. O documentário Invisíveis, produzido pelo SBT, havia se tornado um fenômeno de audiência, recebendo elogios da crítica e gerando debates importantes na sociedade. A série de 5 episódios não apenas contava sua história, mas também a de dezenas de outros trabalhadores em situações semelhantes. Porteiros, motoristas, cozinheiros, seguranças, todos aqueles que mantinham a engrenagem da sociedade funcionando sem receber o devido reconhecimento. Falando nisso, continuou Silvio, temos recebido dezenas de propostas de empresas querendo patrocinar a segunda temporada do documentário. E várias organizações e políticos entraram em contato interessados em discutir mudanças na legislação trabalhista para melhor proteger trabalhadores terceirizados. É mais do que eu jamais imaginei, confessou Claudete. Às vezes me pergunto se mereço toda essa atenção. A senhora merece isso e muito mais, afirmou Silvio com convicção. E sabe o que mais me impressiona? Como lidou com tudo isso sem rancor, sem vingança. Aceitou as desculpas de Cristina, viu o lado humano dela, propôs que participasse do documentário. Isso mostra um caráter excepcional, dona Claudete. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Claudete e do bebê. Tudo está perfeito, anunciou ela após o exame. Mas agora a mamãe precisa descansar um pouco. Compreendendo a deixa, Silvio se levantou. Crianças, que tal irmos à lanchonete do hospital? Deixamos a mamãe descansar um pouco e depois voltamos. Melissa e Pedrinho concordaram entusiasmados, especialmente diante da perspectiva de um lanche com o famoso apresentador que nos últimos meses havia se tornado uma presença constante e querida em suas vidas. Antes de sair, Silvio se aproximou mais uma vez de Claudete. Sabe por que eu realmente vim aqui hoje, além de conhecer essa princesinha? Ele olhou carinhosamente para o bebê. Queria comunicar pessoalmente que o Conselho do SBT aprovou por unanimidade sua promoção. A senhora será a nova coordenadora do projeto Invisíveis em Ação, que vai além do documentário. Vamos criar centros de capacitação profissional em comunidades carentes, começando por São Paulo e depois expandindo para outras capitais. Claudete ficou sem palavras, os olhos marejados de emoção. Seu Silvio, eu não sei se tenho capacidade para uma responsabilidade tão grande. A senhora tem mais capacidade do que imagina, dona Claudete. Sua experiência de vida, sua empatia, sua inteligência emocional, são qualificações que nenhum diploma pode oferecer. O resto, a senhora aprende no caminho, como todos nós.
Depois que Silvio saiu com as crianças, Claudete ficou a sós com sua filha recém-nascida. Olhando para aquele pequeno rosto adormecido, sentiu uma onda de gratidão e esperança. Maria Sofia nascera em um mundo diferente do que teria encontrado se o destino não tivesse colocado Silvio Santos naquele saguão, naquela manhã. Um mundo onde sua mãe não era mais invisível, onde suas oportunidades não seriam limitadas pelo CEP de sua residência ou pelo sobrenome que carregava. Minha filha, sussurrou Claudete, acariciando suavemente o rosto da bebê. Você vai crescer sabendo que pode ser o que quiser, que merece respeito independentemente do trabalho que escolher fazer. E vai aprender que às vezes as pessoas cometem erros, magoam umas às outras, mas também podem se arrepender, aprender e mudar. E assim, embalando sua filha nos braços, Claudete adormeceu, sonhando com o futuro que agora se abria diante dela. Um futuro construído não apenas sobre a oportunidade que recebera, mas sobre o que havia escolhido fazer com ela. 6 meses após o nascimento de Maria Sofia, o SBT realizava um evento especial no Teatro Municipal de São Paulo. Era a noite de lançamento oficial do projeto Invisíveis em Ação, com a presença de autoridades, empresários, artistas e principalmente representantes de diversas categorias de trabalhadores. No palco, Silvio Santos, aos 94 anos, mas ainda com o carisma e a energia que o tornaram um ícone nacional, dirigia-se à plateia. Há muitos anos, quando comecei a vender canetas nas ruas do Rio de Janeiro, aprendi uma lição valiosa. Todo trabalho honesto tem dignidade. Não importa se você é um médico, um advogado, um faxineiro ou um vendedor ambulante. Cada um de nós contribui à sua maneira para construir um país melhor. A plateia aplaudia com entusiasmo enquanto Silvio continuava. O projeto que lançamos hoje nasceu de um encontro que, a princípio, poderia ter sido apenas mais um episódio triste de desrespeito e preconceito. Mas graças à dignidade e à força de espírito de uma mulher extraordinária, transformou-se em um movimento de mudança, de conscientização, de valorização daqueles que, por muito tempo, foram invisíveis aos olhos da sociedade. Ele fez um gesto em direção à primeira fileira, onde Claudete estava sentada com Maria Sofia no colo. Dona Claudete, por favor, venha até aqui. Com o bebê nos braços, Claudete subiu ao palco visivelmente emocionada. Vestia um elegante conjunto azul marinho, uma escolha consciente, pois era a mesma cor do uniforme que usava como faxineira. Esta mulher, continuou Silvio, colocando a mão no ombro de Claudete, me ensinou mais sobre dignidade, perdão e transformação do que muitos livros que li na vida. E hoje ela lidera um projeto que vai mudar a vida de milhares de brasileiros. Claudete aproximou-se do microfone, ajustando Maria Sofia em seus braços. Boa noite a todos. Nunca imaginei que estaria um dia neste palco falando para tantas pessoas ilustres. Na verdade, nunca imaginei que minha voz seria ouvida, que minha história importaria para alguém além dos meus filhos. Ela fez uma pausa, tomando fôlego. Mas aprendi que todas as histórias importam, que todos temos valor, que nenhum trabalho nos faz menos dignos de respeito. E é isso que o projeto Invisíveis em Ação representa. Uma oportunidade para que as pessoas não apenas sejam vistas, mas também ouvidas, valorizadas e capacitadas para alcançar todo o seu potencial. A plateia aplaudiu novamente, muitos com lágrimas nos olhos. Entre eles estava Cristina Monteiro, que nos últimos meses havia se tornado uma aliada improvável, mas dedicada da causa. Sua empresa não apenas patrocinava o projeto, mas havia implementado mudanças significativas em suas políticas internas, tornando-se um modelo para outras corporações. Na primeira fila também estavam os filhos mais velhos de Claudete. Melissa, agora com bolsa integral em um colégio particular, graças ao seu desempenho acadêmico. E Pedrinho,
que pela primeira vez na vida podia se dedicar apenas aos estudos, sem precisar ajudar nas despesas da casa. Após os discursos, durante a recepção, Silvio foi abordado por vários jornalistas. Um deles, de um importante jornal nacional, perguntou: Senhor Abravanel, o que o motivou a tomar aquela atitude naquele dia, a defender uma funcionária que muitos simplesmente ignorariam? Silvio refletiu por um momento antes de responder. Sabe, ao longo da minha vida, fui abençoado com muitas oportunidades. Tive sucesso nos negócios, na televisão, construí um patrimônio que garantirá o futuro da minha família por gerações. Mas nada disso teria sentido se eu tivesse perdido de vista os valores que meus pais me ensinaram. Respeito pelos outros, independentemente de sua posição social, reconhecimento do valor do trabalho honesto e a compreensão de que, no final das contas, somos todos iguais em nossa humanidade. Ele fez uma pausa, observando Claudete do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de trabalhadores domésticos que participariam da primeira turma do programa de capacitação. Naquele dia, não fiz nada de extraordinário. Apenas reconheci a dignidade em alguém que estava sendo tratada como se não a tivesse. E olhe o que aconteceu a partir desse simples ato. Uma corrente de transformações que está impactando milhares de vidas. Isso me faz pensar quantas outras oportunidades perdemos diariamente de fazer a diferença, simplesmente por não enxergarmos as pessoas ao nosso redor. A resposta de Silvio foi manchete de vários jornais no dia seguinte, gerando novos debates sobre privilégio, invisibilidade social e responsabilidade individual. Mas para além das manchetes e debates, algo mais profundo estava acontecendo no tecido social. Pessoas comuns, inspiradas pela história de Claudete e pela atitude de Silvio, começavam a prestar mais atenção nas pessoas invisíveis em suas próprias vidas. Porteiros recebiam bom dia, onde antes recebiam apenas silêncio. Faxineiras eram chamadas pelo nome, não mais como a moça da limpeza. Entregadores eram convidados a entrar e tomar um copo d'água nos dias de calor. Pequenos gestos, talvez, mas carregados de um reconhecimento que antes não existia. Para Claudete, que agora coordenava um projeto nacional e dava palestras em universidades e empresas, a transformação mais importante não era a de sua própria vida, embora esta fosse inegavelmente dramática, mas a que via acontecer no olhar das pessoas, na forma como passavam a enxergar uns aos outros. Em uma tarde tranquila, 6 meses após o lançamento do projeto, Claudete visitava o centro de capacitação instalado em sua antiga comunidade na periferia de São Paulo. Observava com satisfação uma aula de informática para trabalhadores domésticos, muitos dos quais nunca haviam tocado em um computador antes. Seu telefone tocou. Era Silvio. Dona Claudete, como está nossa Maria Sofia? Crescendo rápido demais, seu Silvio. Já está tentando engatinhar, acredita? Crianças crescem num piscar de olhos. Aproveite cada momento. Escute, estou ligando para dar uma notícia. O projeto Invisíveis em Ação foi selecionado para receber um prêmio internacional de direitos humanos. A cerimônia será em Genebra no mês que vem. A senhora precisará preparar um discurso. Claudete sentiu um frio na barriga. Falar para plateias brasileiras já era desafiador. Imagina em um evento internacional. Seu Silvio, não sei se estou preparada para isso. A senhora está mais preparada do que imagina, dona Claudete. Sua história, sua voz, precisam ser ouvidas além das nossas fronteiras. E não se preocupe, estarei lá ao seu lado. Após desligar, Claudete ficou pensativa, observando os alunos concentrados em suas lições de informática. Cada um deles tinha uma história de luta, de superação, de dignidade. Cada um merecia ser visto, ouvido, valorizado. Naquele momento, compreendeu com clareza o verdadeiro legado de seu encontro com Silvio Santos naquele saguão. Não era apenas sua vida individual que havia mudado,
mas a forma como enxergava sua própria capacidade de mudar a vida dos outros. E assim, enquanto assistia àquela aula em uma sala simples na periferia de São Paulo, Claudete começou a pensar no discurso que faria em Genebra. Um discurso sobre visibilidade, sobre dignidade, sobre o poder transformador de um simples gesto de respeito. Um discurso sobre como, às vezes, é preciso apenas uma pessoa para ver o que os outros não veem, para que uma corrente de mudanças comece. Um discurso sobre como, naquele dia aparentemente comum, Silvio Santos não apenas defendeu uma faxineira, ele lembrou ao Brasil inteiro o valor da humanidade compartilhada, da empatia, do respeito que transcende posições sociais. E ao fazê-lo, emocionou não apenas um país, mas inspirou uma transformação que continuaria ecoando muito além daquele encontro inesperado. Nosso querido Silvio Santos, com seu coração enorme, nos ensinou que pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. Se esta história de Claudete e Silvio tocou seu coração, como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. Você se lembra dos domingos em família, assistindo ao programa Silvio Santos? Que memória especial guarda dele que aquece seu coração até hoje? Compartilhe nos comentários o que mais sentiu ao ver como ele defendeu Claudete e como isso mudou não apenas a vida dela, mas a de tantos brasileiros invisíveis. Sente saudades daquele oi que iluminava nossos domingos? Se inscreva no canal e vamos manter viva a memória deste homem que tanto nos ensinou sobre respeito, dignidade e o verdadeiro valor do trabalho honesto. Sua história e seu comentário podem inspirar muitas pessoas.